Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei como posso cumprimentá-la ou cumprimentá-lo neste momento, porque eu não tenho condições de precisar em que hora você está aqui comigo para mais um lindo e enriquecedor encontro. Mas o importante é que, mais uma vez, eu tenho o privilégio de compartilhar com você, minha querida irmã, meu querido irmão, meu amigo, minha amiga, uma outra linda passagem das boas novas do Senhor Jesus. E nesse encontro nós continuaremos a falar do tema central desta série, que é o reino de Deus na história, conforme nós nos comprometemos desde o início, você se lembra? Por isso, se esta é a sua primeira participação, veja bem, se esta for a primeira participação neste estudo, a minha sugestão é que você procure os vídeos dos 2 encontros anteriores e acompanhe nossas reflexões, porque nós temos aqui a constituição de uma sequência de títulos. Eles compõem um estudo muito mais profundo, abrangente e amplo, não é verdade? E até o nosso 4º encontro, esse estudo, se Deus quiser, estará completo. Claro, quando eu digo completo, dentro daquele propósito que nós estabelecemos no início. Então, não deixe de ver. Sem dúvida, é um tema muito rico. Faça isso. Com certeza, serão momentos de experiência sem igual. Aliás, não é? Tudo na palavra de Deus é sem igual. Somente ela nos orienta para o pleno suprimento de nossas necessidades, certo? Muito bem. Pois bem, antes de prosseguirmos, conforme fazemos sempre, nós devemos pedir a Deus, por meio do seu Santo Espírito, toda a orientação, a inspiração para esse nosso encontro, para que possamos compartilhar exatamente aquilo que o Senhor Deus quer por meio de nós. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, alegramo-nos porque estamos na Tua presença. Nós estamos alegres sim, mas mais do que alegres, nós somos felizes porque temos o Senhor no coração. Te rendemos graças por este privilégio e particularmente por este momento especial de podermos compartilhar uma porção da Tua palavra juntamente com os nossos queridos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. Abençoa-nos, Senhor, que saia da nossa boca a Tua mensagem, que o nosso pronunciamento seja o Teu pronunciamento por meio de nós. Orienta-nos, guarde-nos, abra os nossos corações e mentes para que possamos realmente receber aquilo que Tu desejas e podermos praticá-lo, porque tudo isso nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minha querida, amém, meu querido. Que coisa boa, não é? Pois bem, veja, nós estamos falando já pela 3ª vez juntos sobre esse tema. Vamos rapidamente fazer uma retrospectiva dos títulos abordados até aqui. Bom, primeiro, no nosso primeiro encontro, você se lembra, nós falamos sobre o conceito bíblico e teológico de reino de Deus. Conceito bíblico e teológico. Depois do 2º encontro, nós falamos do reino de Deus estar em nós, dentro de nós, estar conosco, estar em nosso meio, tá certo? E agora, sobre o que nós falaremos para continuar este rico tema sobre o reino de Deus? Pois bem, então vejamos. O título do nosso encontro hoje qual é? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Como nós podemos perceber, é uma ordem, tá? Mas eu digo ainda mais, ainda vou repetir isso no nosso encontro hoje,
eu entendo até como uma provocação que Jesus nos faz para mexer conosco. E esse é o título dessa nossa reflexão. Os irmãos e as irmãs sabem muito bem, eu sei que vocês são estudiosos da palavra de Deus e têm bastante conhecimento. E não tenho dúvida de que aquilo que eu vou falar aqui é do conhecimento de muitos de vocês, mas nunca é demais repetir. Vamos lembrar, do 5º ao 7º capítulo do Evangelho segundo São Mateus, encontra-se a descrição, eu quero crer, do maior pronunciamento público feito por Jesus quando ele esteve aqui na Terra na forma humana, daquilo que nós temos registrado, obviamente. E esse pronunciamento é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como alguns gostam de denominar. Nesse sermão, Jesus, ele é completo. Ele nos fala acerca dos temas mais relevantes para a vida do cristão. E numa linguagem didaticamente organizada, com clareza, tanto nos temas quanto nas suas respectivas descrições. Aliás, Jesus, o pedagogo por excelência, o didático por excelência, não é? Jesus nos ensinou a ensinar, Jesus nos ensinou a ministrarmos as nossas aulas, a compartilhar o conhecimento que ele deixou. E neste sermão ele mostra isso claramente. Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, sobre a nossa personalidade, e a nossa personalidade como referência para o mundo, a importância da Bíblia como um todo, e ele faz inclusive desde o Antigo Testamento, ele retoma compromissos e regras na família, compromissos e regras na sociedade como um todo. Enfim, Jesus nos dá uma lição de como devemos nos comportar na igreja, em casa, no lar, não é? Na sociedade. E detalhe muito interessante é que ele também nos fala muito sobre empatia, sobre altruísmo, sobre alteridade, sobre resiliência. E ele nos fala sobre o conceito verdadeiro de justiça, do amor ao próximo, da caridade, da compaixão. E, puxa vida, né? Nós gastaríamos o dia todo aqui querendo relacionar todo o conhecimento que ele nos passou por meio deste sermão, que está registrado lá no Evangelho de Mateus. Então, se nós quisermos estudar cada um desses assuntos, com toda certeza nós poderíamos montar um curso específico de meses de duração, de tão rico que é este sermão. Aliás, ele já é objeto de estudo por muitos pesquisadores, teólogos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos. Por quê? Porque ele traz muitos ensinamentos. Então, vocês podem ver a riqueza dele, que ele chega, inclusive, a nos ensinar a orar. Até para que a gente aprenda a falar com Deus, não é? De uma forma completa, sem receio, sem prevenções, sem acanhamento, ou seja, para que a gente seja realmente espontâneo junto a Deus. Jesus foi muito claro nesse sermão. E a minha sugestão nesse momento, se você aceita, é que você, sem demora, leia atentamente todo o Sermão do Monte e veja a riqueza que ele nos oferece. Bem? Pois bem. Mas você deve estar se perguntando nesse momento, mas afinal de contas, Ítalo, você vai falar especificamente do quê? Você não falou de buscar primeiro o reino de Deus? Calma, minha querida, calma, meu querido. O que eu quero mostrar para vocês é que esse tema é tão rico que tudo que eu falei aqui está subliminarmente colocado nesse tema, e particularmente nesse título, para vocês verem que esse tema é tão abrangente que quando nós falamos tudo isso que eu falei agora há pouco, ele já está lá incluído. Mas vamos detalhar, assim você certamente poderá assimilar melhor esta minha mensagem de hoje. Pois bem, vocês
deve lembrar o seguinte: o que significa buscar? Pense um pouquinho, buscar. Eu fico pensando aqui com os meus botões, buscar. Pensou? Bom, buscar primeiro, ou seja, buscar antes de qualquer outra coisa. Então, se você está entendendo bem essa mensagem, buscar e buscar primeiro, realmente é ir atrás, é receber o quanto antes de qualquer outra coisa, eu devo buscar. E aí eu acrescento, né? Buscai primeiro o reino de Deus e posso completar ainda mais. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse título, gente, traz uma linguagem e uma mensagem muito profunda e abrangente, muito maior do que uma simples e rápida interpretação, como algumas pessoas costumam fazer com as leituras de determinados versículos. Esse título é muito rico para nós, você vai ver. Bom, para a gente entender melhor o que eu quero compartilhar com vocês, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura de um pequeno trecho do Sermão do Monte. Nós não temos tempo para ler o Sermão do Monte todo aqui com você neste momento. Eu já sugeri que você faça essa leitura completa depois da nossa aula, depois do nosso encontro. Mas vamos fazer uma leitura. Acompanhe a leitura do Evangelho de Mateus, que eu estou sugerindo, aí do versículo do 25 até o 24, até o 34, perdão, versículo 25 até o 34 do 6º capítulo. Vamos ler? Olha lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vocês perceberam que esta mensagem é uma mensagem em tom de sermão, né? De apresentação, de reflexão, de um assunto que, na verdade, ele acaba se detalhando. Então, vocês perceberam como o título da nossa reflexão faz parte de um contexto muito grande? Quando eu falo a esse respeito, eu me lembro muito dos conhecimentos que eu acumulei em minha formação acadêmica e também na experiência que eu acumulei ao longo da minha vida profissional, especialmente como professor. Eu aprendi que nossa vida é constituída de prioridades. Não é possível tratarmos de diferentes assuntos e necessidades de uma só vez. Embora isso possa parecer normal, meu irmão, minha irmã, mesmo que seja normal, não é bom para nós. Vamos ler de novo o comecinho desse trecho, versículo 25.
Vou repetir. Acompanhe novamente essa leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Queridas e queridos, a ansiedade é um dos males da humanidade. E diferentemente do que alguns podem imaginar, que a ansiedade é um problema da geração atual, é reflexo da modernidade, não é verdade. Veja, Jesus falou sobre ansiedade há 2000 anos. Então não é um tema contemporâneo apenas. Claro que ele é, continua a ser um tema contemporâneo, porque é um tema que fala de um problema grave na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele sabia muito bem que essa manifestação e comportamento humano era recorrente, por isso que ele fala em ansiedade. Eu sei que não é fácil aceitar essa argumentação, mas nós devemos nos esforçar. Eu falo isso para mim também, não falo somente para você. Esta mensagem não é só para quem está me assistindo. Essa mensagem, ela já aconteceu para mim e continua acontecendo. Nós somos iguais, vocês se lembram? Eu sempre falo isso. E por isso é que nós precisamos orar constantemente a Deus para nos fortalecer na fé. E que por meio de Jesus, que é o autor e consumador da fé, nós temos como pedir a Ele e pedir ao Pai para que realmente tenhamos um fortalecimento da nossa fé. Eu tenho certeza que Jesus faz isso comigo e faz com você também. Então, com a nossa fé cada vez maior, certamente eu vou poder superar a ansiedade. E o Espírito Santo de Deus nos proporciona paz no coração, paz na nossa mente. O Espírito Santo nos aperfeiçoa na temperança, no domínio próprio. E vocês sabem, tudo isso são elementos do que nós chamamos de fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está na palavra de Deus. Portanto, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, buscar primeiro o reino de Deus é mais que um mandamento deixado pelo Senhor Jesus, é uma orientação dada por quem nos ama. Por quem nos ama, por aquele que é o próprio amor. Você sabe, Deus é amor. Por isso, eu reforço a importância de lembrarmos das nossas reflexões feitas nos 2 encontros anteriores. Eu não posso buscar algo que eu não conheço. Eu não posso buscar algo que eu não sei onde está. Então, buscar primeiro o reino de Deus significa, primeiramente, saber o que é o reino de Deus e onde ele está. E foi isso que nós trabalhamos nos encontros anteriores. Vocês se lembram? Por isso que eu reitero aqui. Se você não participou dos encontros anteriores, volte e pegue. É lindo, gente. É muito bonito. Tá bem? Então, nós devemos estar bem esclarecidos do que é realmente o reino de Deus e onde buscá-lo. Seja especificamente na nossa vida íntima, na família, na igreja, na sociedade, ou ainda no nosso interior físico e espiritual. Ou ainda mais, tudo isso junto. Lembre-se da afirmação do próprio Jesus feita àqueles que o desafiaram. Lembram dos fariseus que o desafiaram? Ele respondeu o quê? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está entre vós. Estar dentro de nós ou entre nós é uma informação muito importante, meu irmão e minha irmã. É uma informação muito forte para nós. E vindo do Senhor Jesus, não é o Ítalo que está falando, vindo do Senhor Jesus, esta solicitação, essa determinação, este mandamento, vamos dizer assim, nos dá segurança, nos dá tranquilidade, porque não é uma solicitação humana, é uma solicitação do próprio Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Tá bem? Vamos pensar um pouquinho. Eu estou perdido por aí? Eu estou desencontrado?
eu vivo como um nômade espiritual, um nômade emocional. Não posso pensar assim. Eu não preciso me comportar como um astro errante, sem rumo, mas eu devo me comportar como filhos que se sentem seguros, porque o Pai nos dá essa segurança. Ele está sempre presente, dia, noite, mesmo quando nós dormimos, Deus está presente, Ele está conosco, Ele não dorme. E com toda certeza, o reino de Deus existe e está dentro de nós individualmente e coletivamente, materialmente e espiritualmente. E buscá-lo em primeiro lugar significa estabelecer uma hierarquia em nossas buscas, prioridades em nossas buscas, para uma vida plena. Significa estabelecer uma escala crescente de valores, com ordem de prioridades, inclusive para o nosso conhecimento. A importância da ordem da aquisição do conhecimento, gente, para uma correta concepção dos conceitos a eles ligados, é imprescindível na vida humana. Vejam bem, vou dar alguns exemplos do nosso dia a dia. Você se lembra quando nós estudamos matemática e quando nós estudamos língua portuguesa, tanto no ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo no ensino superior. Em matemática, por exemplo, é impossível eu conceber o conceito de número sem antes conceber um conceito de quantidade. Quando nós estudamos uma língua, é impossível estudar a sua gramática sem antes concebermos a própria língua. No entanto, esses dois exemplos que nos parecem mostrar inicialmente duas ambiguidades, se eu fizer um estudo acurado, aprofundado, eu perceberei que não são ambiguidades. Na verdade, são simbioses. Por quê? Porque no primeiro exemplo, quando eu falei da matemática, da quantidade do número, quando eu concebo o conceito de número, o conceito de quantidade passa a fazer mais sentido. E é tão perceptível que os dois conceitos acabam por confundir-se. A mesma coisa acontece com a gramática e a língua. Depois de estudar as duas coisas bem profundamente, as duas se confundem a ponto de se tornarem inseparáveis. O bom conhecimento da gramática nos proporciona uma melhor assimilação da língua. Você sabe disso? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, eu vejo que com o conceito de Deus, e mais precisamente do reino de Deus, acontece a mesma coisa, passa-se o mesmo. Eu não posso entender o significado da busca do reino de Deus sem antes saber o que é reino de Deus. Por isso, como nós falamos anteriormente, que reiteramos inclusive, é importante rever as nossas reflexões feitas nos dois encontros anteriores. O que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Eu vou fazer uma citação para nos ajudar nessa interpretação, que não está na Bíblia, mas é de um homem de Deus que trabalhou muito assuntos pertinentes à palavra. Eu estou falando do filósofo e teólogo estadunidense James Sire. Ele faleceu há pouco tempo, 2018. Ele descreveu na sua obra, dando nome ao elefante, esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, e ele fez essa associação com o conceito de Deus. Acompanhem essa pequena citação do livro dele. Abro aspas. Recebemos o que é colocado diante de nós através da revelação geral de Deus no mundo e da revelação especial de Deus nas Escrituras. Mas, numa cosmovisão, a ordem do ser precede a ordem do saber. Antes que possa haver revelação, deve haver algo a ser revelado e algo ou alguém a revelá-lo. A revelação nunca pode vir primeiro, como se nós ou Deus dependêssemos dela. Ela sempre depende de Deus. Fecho aspas. Viram? Que profundidade é essa orientação? Por
isso, minhas irmãs e meus irmãos, voltando especificamente ao nosso tema geral, o reino de Deus na história, e particularmente ao título desse encontro de hoje, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, antes de querermos entender o sentido desta ordenança estabelecida por Jesus, devemos crer sequencialmente. Primeiro, que o reino de Deus existe e que o reino de Deus está dentro de nós e entre nós como seres humanos e seres espirituais. Conscientes dessa premissa, nós buscaremos o reino de Deus. E isso nos será muito mais fácil. Por quê? Porque nós saberemos o que realmente estamos a buscar e onde fazê-lo. Além disso, voltando no início da nossa conversa de hoje, concebendo o reino de Deus de acordo com as orientações do próprio Senhor Jesus, nós poderemos estabelecer nossa escala de prioridades para a nossa vida. Ou seja, primeiramente, o reino de Deus. E a partir disso, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Enfim, meu irmão, minha irmã, qual é o nosso propósito como cristãos, se não glorificar a Deus? Eu vou destacar uma outra frase também curta, muito interessante, de um teólogo brasileiro, pouco conhecido entre nós, mas com obras muito interessantes, Humberto Roden, que faleceu já há um bom tempo. Ele lecionou na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. E esse trecho está no livro dele chamado O Sermão da Montanha. Vamos acompanhar. Abro aspas. Verifica o homem que o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas um caminho seguro para o reino de Deus, que não é desse mundo, mas também uma norma segura para a obtenção de todas as outras coisas necessárias para uma vida dignamente humana aqui na Terra. Entenderam? Que bonito, não? Que profundo. É isso, meus queridos e minhas queridas. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu devo buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Eu estou falando isso para você e para mim. Vamos crer na promessa que o próprio Jesus fez e que está revelada no livro de Apocalipse, Apocalipse 2:10, todos nós sabemos. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e até o próximo e último encontro desse assunto maravilhoso. Um forte abraço e um beijo no coração.